Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente precisa primeiro entender as relações, né? Como que as relações ocorrem entre força e potência, e depois disso a gente pode relacionar o antes e o depois. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, que ó, conceitos importantes. O que é a potência? A potência representa nada mais do que a variação da energia em um determinado intervalo de tempo. Nesse caso, né, como o carro ele está se movendo, então a energia vai ser cinética. Logo, nós podemos afirmar que a potência é igual ao trabalho pelo tempo, afinal, o trabalho é igual à variação da energia cinética, né? Então, se a potência é energia por tempo e a gente está trabalhando com a energia cinética, que é o movimento do carro, então a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. O trabalho nada mais é do que força vezes distância vezes cosseno entre a força e o deslocamento. Como a força de propulsão do carro, né, vai estar no mesmo sentido e na mesma direção do deslocamento, por exemplo, se o carro faz propulsão para se mover para a direita, com a força para a direita, então o deslocamento vai ser para a direita. Isso aí é igual. Logo, o ângulo é zero, né, entre a força e o deslocamento, e o cosseno é 1. Então, a gente pode escrever potência igual ao trabalho por tempo, que é igual a força vezes o deslocamento que essa força gera, né? Dividido pelo tempo. Aí, a gente pode lembrar lá da cinemática. Distância pelo tempo é igual a velocidade. Lembra? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, distância pelo tempo. Então, eu posso pegar isso aqui e substituir. Fica força vezes velocidade. Então, né, fazendo todas essas substituições, a gente pode deduzir que a potência é igual a força vezes velocidade. Essa fórmula aqui é importante para algumas questões também. Então, se quiser deixar aí, né, anotadinho, fique à vontade. Então, sabendo que potência é igual a força vezes velocidade, a gente vai começar a analisar as situações. A gente está ali analisando, né, para velocidades constantes. Primeiro a gente tem uma velocidade v0 e depois a gente quer a velocidade 2v0. Mas nos dois casos a velocidade é constante. Se a gente tem velocidade constante é porque a gente tem um equilíbrio, né? O equilíbrio dinâmico é caracterizado por ser um movimento retilíneo e uniforme, ou seja, o valor da velocidade é constante em modo, direção e sentido. Logo, para que haja um equilíbrio, a força resultante precisa ser nula. Se a força resultante precisa ser nula, o resultado da soma vetorial de todas as forças atuantes precisa ser zero. Como na horizontal ali, né? Vai estar atuando a força do carro para um lado e a força de resistência para o outro, né? Então eles terão sentidos contrários. Logo, a gente pode afirmar que o módulo das duas deve ser igual, porque o tanto que uma puxa para cá, a outra vai puxar para cá. E quando a gente soma as duas, né, por estar em sentido contrário, lembra sempre que é a soma vetorial, a gente vai ter que força do carro é igual à força de resistência do ar. E a partir disso, a gente pode começar a fazer algumas relações aqui muito importantes. No começo, a gente tem que a velocidade limite é v0. Então, se a gente aplica isso na questão, a gente vai ter que força do carro é igual a força de resistência, né? Conforme a gente viu aqui, para elas se igualarem e se anularem. Se a força de resistência, né, que a questão já deu ali, é A vezes V0 ao quadrado, onde A é a constante positiva, que depende do meio, do material e tudo mais, então a gente vai ter que força de resistência é A vezes V0 ao quadrado, logo a força do carro também vai ter esse valor. A força do carro também vai ser A vezes V0 ao quadrado, porque elas precisam ser iguais para se anularem, né? Então, eu sei a força do carro, então eu posso calcular a potência. Potência é igual a força vezes velocidade. Potência do carro é igual a força do carro vezes velocidade. A força do carro é A vezes V0 ao quadrado, isso vezes V0. V0 ao quadrado vezes V0 dá V0 ao cubo. Então, eu posso dizer que a potência do carro, lá no começo, é A vezes V0 ao cubo. E daí agora eu posso analisar depois, né, na situação em que eu quero que a velocidade limite seja 2v0. Agora, até que as velocidades se igualem, atingiu-se a velocidade terminal
final de 2v0. E eu quero saber qual é, né, a situação de potência necessária para que isso aconteça. Novamente, né, se eu vou ter a velocidade limite, é porque vai ser uma velocidade constante que vai ser estabelecida. No equilíbrio, a força resultante é nula e as forças atuantes se igualam. Força do carro é igual a força de resistência, que é igual a vezes velocidade ao quadrado. Nesse caso, a gente tem que a velocidade é 2v0, então fica A vezes 2v0, isso tudo ao quadrado. 2 ao quadrado fica 4, v0 ao quadrado fica v0. Então, eu tenho que a força do carro, que é igual à força de resistência, é igual a vezes 4 vezes v0 ao quadrado. E aí, eu posso aplicar novamente na fórmula ali da potência. Potência é igual a força vezes velocidade. A força do carro é igual a vezes 4 vezes v0 ao quadrado. E a velocidade é 2 vezes v0, né? Logo, eu vou ter que 4 vezes 2 é 8. A continua, v0 ao quadrado vezes v0 fica v0 ao cubo. Como eu já achei aqui antes que a vezes v0 ao cubo era a potência lá no começo, então eu posso substituir e afirmar que a potência no final é igual a 8 vezes a potência inicial. E daí a gente tem a relação P igual a 8P0. Tá? Então, sempre que você tiver aí uma velocidade constante, tenta relacionar com o equilíbrio, tenta igualar as velocidades, a soma das velocidades para um lado é igual à soma das velocidades para o outro. A partir dessa igualdade, você consegue desenvolver tranquilamente.